O Afundanço. Sejam bem-vindos ao episódio 17 de O Afundanço, este que vai ser o segundo programa de 2025 e o primeiro onde já temos todas as competições a funcionar em pleno. O meu nome é Luís Janes e, como temos muito que analisar, vamos já iniciar o nosso programa com os resultados que as nossas equipas conseguiram no primeiro fim de semana deste novo ano. Depois, como é habitual, vamos dar uma vista de olhos aos jogos do próximo fim de semana, que vão começar já hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro, e só vão terminar dia 14 de janeiro. Vai ser um fim de semana de mangas arregaçadas. Vamos então começar com os resultados e com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal, começando muito bem o ano, foi até a casa do Clube Desportivo da Póvoa e conseguiu uma brilhante vitória por 80-84. Nesta competição, depois desta jornada, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro, continua o Benfica, que mantém a invencibilidade, seguindo com 11 jogos, 11 vitórias e 22 pontos, enquanto o Imortal, após a sua brilhante vitória na Póvoa, e aproveitando o facto de algumas equipas não terem jogado, subiu para um muito bom 7º lugar, empatado com o Clube Desportivo da Póvoa e os Galitos do Barreiro, todos com 11 jogos, 3 vitórias, 8 derrotas e 14 pontos. Nada mau este começo de ano para a equipa de Albufeira. Na Liga Betclic feminina, o Imortal também, tal como os seus colegas masculinos, começou muito bem o ano, recebeu e derrotou a equipa do Vagos por 96-62. E após esta jornada, a classificação desta competição ficou assim. Em primeiro lugar, o Benfica, que segue com 13 jogos, 11 vitórias, 2 derrotas e 24 pontos, enquanto o Imortal, mercê da excelente vitória sobre a equipa de Vagos, subiu de 7º para 6º, empatado com a equipa da Quinta dos Lombos, ambas com 13 jogos, 7 vitórias, 6 derrotas e 20 pontos. Vamos falar agora da Proliga, onde foi cumprida a penúltima jornada, está mesmo na altura das decisões, e os resultados foram os seguintes. O Portimonense foi até casa do Cabo Madeira, uma das equipas melhor classificadas na prova, e conseguiu uma brilhante vitória por 59-62. Por sua vez, o Imortal Sub-23 recebeu o segundo classificado, a forte equipa do Clube de Basquete Queluz, e foi derrotada por 69-80. Após esta jornada, e a faltar uma jornada para acabar tudo, temos que ainda há 5 equipas com a hipótese de se apurarem para a fase de disputa de campeão e, consequente subida à Liga Betclic, e que são, em primeiro lugar, o Clube de Basquete Queluz, que já está apurado, com 13 jogos, 9 vitórias, 4 derrotas e 22 pontos, seguidos por Cabo Madeira e Portimonense, empatados com 13 jogos, 8 vitórias, 5 derrotas e 21 pontos, e também já apurados para a fase seguinte. Finalmente, o Imortal Sub-23, que segue empatado com o BSA, mas com menos o jogo. Sendo que para a equipa algarvia são 12 jogos, 7 vitórias, 5 derrotas, e para a equipa alentejana 13 jogos, 6 vitórias, 7 derrotas, e os mesmos 19 pontos para ambas. Que grande última jornada vamos ter! Se eu tivesse dinheiro para apostar, diria que a equipa que vai saltar deste lote e que não vai conseguir ir para a fase de disputa de campeão vai ser o BSA. Vamos ver. Vamos passar agora para a primeira divisão. Vamos começar com a zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Ponte Sur continua a sua excelente caminhada. Desta vez foi até a casa do Sporting Marinhense e venceu por 73-83. Na classificação desta série, continua tudo como da semana passada, pois o Belenenses está no topo da tabela com 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas e 18 pontos, seguido por duas equipas empatadas com 17 pontos, o Elétrico e a ABA. A equipa alentejana com 10 jogos, 8 vitórias, 1 derrota e 1 falta de comparência, e a equipa albicastrense com 10 jogos, 7 vitórias e 3 derrotas. Continua um campeonato muito nivelado este. Passando agora para a Zona Sul, onde há um favorito destacado, que é o Ginásio Olhanense. Nesta jornada foi até a casa do Basquete Almada, que estava invencível em casa, e venceu o Ginásio Olhanense por 94-50. Por sua vez, o Portimonense Sub-23 recebeu, e foi um pouco surpreendentemente para mim, foi derrotado por 68-69 num jogo só decidido nos últimos segundos. Finalmente, falamos do Clube de Basquete Albufeira, que foi até a casa do Atlético de Portugal, e pode-se dizer que para o Clube de Basquete Albufeira, vulgo CBA,
Foi um início de ano promissor, pois conseguiu a sua primeira vitória, venceu o Atlético por 62-72. E nesta zona, o Ginásio Olhanense continua isolado no primeiro lugar, ainda sem derrotas, com 10 jogos, 10 vitórias e 20 pontos, seguido por outra equipa algarvia, o Portimonense Sub-23, que segue empatado com a equipa do Basquete Almada, ambas com 11 jogos, 6 vitórias, 5 derrotas e 17 pontos. Por sua vez, no extremo oposto da tabela, continua o CBA, que apesar da vitória ainda não conseguiu deixar o último lugar, seguindo com 10 jogos, uma vitória, 9 derrotas e 11 pontos. Para nos manter na primeira divisão, vamos passar para a parte feminina, onde houve os seguintes jogos. A ACD Ferragudo recebeu e venceu a Quinta dos Lombos Sub-22 por 64-49. Por sua vez, o Belenenses recebeu e venceu o Ginásio Olhanense por 63-58. Nesta série da primeira divisão feminina, continua em primeiro lugar o Sporting de Portugal, com um registro imaculado, 12 jogos, 12 vitórias, 24 pontos. Sendo que a equipa de André de Rezende, embora sem jogar, manteve o terceiro lugar, com 11 jogos, 8 vitórias, 3 derrotas e 19 pontos, empatada com a ACD Ferragudo, que subiu para um belo quarto lugar, com 12 jogos, 7 vitórias, 5 derrotas e os mesmos 19 pontos. Finalmente, o Ginásio Olhanense, que não conseguiu levar de vencida a turma de Belém, segue na última posição, 10º lugar, com 12 jogos, 1 vitória, 11 derrotas e 13 pontos. Vamos baixar um degrau, vamos falar da segunda divisão, vamos começar com a parte masculina e a zona sul D, onde os jogos foram os seguintes. O Galitos do Barreiros Sub-23 recebeu e derrotou a Associação Juvenil de Estremoz, embora esta tenha dado uma luta muito forte, ganhou por 72-71, grande jogo da Associação Juvenil de Estremoz. O Clube Elvense de Natação recebeu e foi copiosamente derrotado pela forte equipa do Seixal por 56-130. Finalmente, o jogo André de Rezende Real Clube Valcavalo não se realizou devido às más condições do piso do campo da Escola André de Rezende. E na liderança desta série temos, pois, que a liderança A-Duo é do Seixal e do Barreirense Sub-23, seguem empatados em pontos, com 12 jogos, 10 vitórias, 2 derrotas e 22 pontos, e André de Rezende, em virtude do seu jogo não se ter realizado, segue no quarto posto, empatada com o Real Clube Valcavalo, a outra equipa envolvida no não jogo, ambos com 11 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas e 18 pontos. Em relação às restantes equipas alentejanas, continuam nos lugares da semana passada, 7º posto para a Associação Juvenil de Estremoz, com 12 jogos, 1 vitória, 10 derrotas e 13 pontos, enquanto que o Clube Elvense de Natação segue isolado no último posto, o 8º, ainda sem vitórias, 12 jogos, 12 derrotas e 12 pontos. Passamos agora para a zona sulé, onde houve os seguintes resultados. A Associação ACD Ferragudo recebeu e foi derrotada pelo Atlético de Reguengos por 32-95. Os Gaviões de São Brás receberam e foram derrotados pelos Bonjonenses por 32-64. O Beja Basket recebeu e foi derrotado pelo Cabo Grândola por 45-72. Foi muito maus jogos para as equipas visitadas. E finalmente, a fugir um bocado à regra, temos o Ginásio Olhanense Sub-23, que recebeu e venceu os Tubarões de Quarteira por 71-46, e os Bonjonenses, que receberam e derrotaram a ACD Ferragudo por uns concludentes 139-36. Após esta jornada, nesta série, o Ginásio Olhanense Sub-23 continua na primeira posição, com 12 jogos, 11 vitórias, 1 derrota e 23 pontos, enquanto os Bonjonenses subiram para o segundo posto com 12 jogos, 10 vitórias, 2 derrotas e 20 pontos. Em terceiro lugar vêm os Tubarões de Quarteira, com 12 jogos, 8 vitórias, 4 derrotas e 20 pontos, enquanto nos lugares seguintes temos duas equipas empatadas com 18 pontos, e que são o Atlético de Reguengos e o Cabo Grândola, ambas com 12 jogos, 6 vitórias, 6 derrotas e 18 pontos. Agora, em sexto lugar está o Beja Basket, que segue com 12 jogos, 5 vitórias, 7 derrotas e 17 pontos, e por fim, a fechar a classificação, continuam os Gaviões de São Brás e a ACD Ferragudo, ambas com 12 jogos, 1 vitória, 11 derrotas e 13 pontos. Para encerrar esta ronda de resultados, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul B, onde o Portimonense recebeu e foi derrotado, como se previa, pelo Sporting Sub-22 por 35-82.
Sporting esse que continua no primeiro lugar da classificação só com vitórias, 12 jogos, 12 vitórias e 24 pontos, enquanto o Portimonense continua num confortável quinto lugar com 12 jogos, 5 vitórias, 7 derrotas e 17 pontos. Bom trabalho para as jogadoras de Portimão. E agora, sem mais demoras, vamos dar uma vista de olhos aos jogos que vão acontecer no próximo fim de semana. Fim de semana esse, como eu disse, vai ser bastante longo, vai começar já hoje, dia 9, e vai se prolongar até dia 14, terça-feira. Vamos então começar. E vamos começar com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal vai ter um jogo muito complicado, portanto vai ser para a 12ª jornada, e o Imortal, que é 7º classificado, vai receber o 3º classificado do Sporting, embora não um Sporting tão forte como os anos anteriores, mas continua a ser uma equipa bastante completa. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 14 de janeiro, pelas 19 horas. Na sector feminino, na Liga Betclic feminina, o Imortal vai ter um jogo muito complicado, vai ser um jogo entre equipas da mesma zona da classificação, vai ser o Imortal, que é 6º, vai jogar contra o 7º, que é o Gdessa Barreiro. Portanto, o jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho, Cidade Sol, dia 11 de janeiro pelas 20h15, e é uma oportunidade de ouro para o Imortal conseguir criar um espaço para a equipa do Barreiro. Vamos falar agora da Pro Liga, onde se está a disputar a última jornada, e digo que se está a disputar porque, entretanto, durante o dia de hoje, durante a parte da manhã de hoje, quinta-feira, já houve um jogo. Foi o jogo entre o Imortal e o Lusitânia dos Açores, que o Imortal conseguiu vencer por 89 a 81. Um jogo muito importante para a equipa de Albufeira, que nesta altura ocupa o 3º lugar da classificação, a par com o Cabo Madeira e com o Portimonense, e a 2 pontos da equipa do BSA. Portanto, o jogo que a equipa de Imortal vai jogar contra o BSA, dia 11 de janeiro, já não vai ter tanta importância, porque informação de última hora, o Imortal também está apurado para conseguir disputar a fase de subida. Mas, portanto, passando este jogo, dia 11 de janeiro vai haver o tal jogo no Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, entre o BSA, que era 5º lugar, e o Imortal Sub-23, que é 3º. Mas nesta altura esse jogo já perdeu um bocado da sua importância fulcral, porque com esta vitória o Imortal já está apurado. No outro jogo, o Portimonense, também já apurado, recebe o Benfica Sub-23. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, em Portimão, dia 11 de janeiro, pelas 15 horas. Eu recordo que o Portimonense é 3º e o Benfica é o 8º e o último classificado. Vamos passar agora para a primeira divisão. Vamos começar com a parte masculina e com a zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Pontessor tem um jogo importantíssimo para as suas aspirações. Vai receber o Belenenses. Recordo que o Elétrico é 2º, enquanto o Belenenses é 1º. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Pontessor, dia 11/1, pelas 16 horas, e da nossa parte estamos todos a torcer pelo Elétrico. Na Zona Sul, o Ginásio Olhanense, que é 1º classificado, recebe o 7º classificado, o Atlético de Portugal, e ninguém espera, muito menos os jogadores e a equipa técnica do ginásio, de certeza, ninguém espera que o Atlético consiga fazer frente à forte equipa do Olhão. O jogo vai ter lugar no Pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 11 de janeiro, pelas 16h30. O Clube de Basquete de Albufeira, agora fortemente moralizado da sua primeira vitória, recebe o Estoril Basket, um jogo entre equipas da mesma zona de classificação, embora o CBA nesta altura seja 8º e o Estoril seja 5º, mas todos desejamos que o Clube de Basquete mantenha a sua tendência de melhoras. O jogo vai ter lugar no Pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, dia 11 de janeiro, pelas 18 horas. Finalmente, o Estoril Basket, no dia a seguir, recebe o Ginásio Olhanense. O jogo vai ter lugar no Pavilhão da Escola Secundária de Alvide, dia 12 de janeiro, pelas 16 horas. Vamos falar agora da parte feminina da primeira divisão. O André de Rezende recebe a sua rival dos últimos tempos, a ACD Ferragudo. André de Rezende, que é 3ª, contra a ACD, que é 4º. O jogo vai ter lugar no Pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, se o tempo melhorar e se o piso permitir. O jogo vai ter lugar dia 11 de janeiro, pelas 17 horas. Por sua vez, o Ginásio Olhanense recebe o Sport Algésia da Fonte. O ginásio, que é 10º, enquanto que o Sport Algésia da Fonte é 5º. O jogo vai ter lugar no Pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 12 de janeiro, pelas 16h30.
Virando agora a página para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, começando com a parte masculina, primeira fase Zona Sul D, André de Rezende recebe os Galitos do Barreiro Sub-23, num jogo em que André de Rezende, quarta, recebe o 6º classificado. O jogo vai ter lugar no pavilhão da escola André de Rezende em Évora, dia 11 de janeiro, pelas 15 horas. A Associação Juvenil de Estremoz recebe o Barreirense Sub-23. Vai ser um jogo muito complicado para a Associação Juvenil, que é a 7ª, enquanto que o Barreirense é o 2º. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal de Estremoz, dia 12 de janeiro, pelas 16 horas. O Montijo Basket, que é 3º classificado, recebe o 8º, o Clube Belvense de Natação, mais um jogo muito difícil para a equipa alentejana. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal número 1 do Montijo, dia 12 de janeiro, pelas 18h30. Passando agora para a primeira fase, mas Zona Sul E, os jogos vão ser os seguintes. Hoje, dia 9 de janeiro, quinta-feira, às 9h15 da noite, vai haver um jogo muito importante para as aspirações dos Tubarões de Quarteira, que recebem os Bonjonenses, ou os Tubarões que são 3º contra os Bonjonenses que são 2º. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola Secundária Doutora Laura Aires, em Quarteira, como eu já disse, dia 9 de janeiro, hoje, pelas 21h15. No fim de semana, o Ginásio Olhanense Sub-23 recebe o Beja Basket, ginásio que é primeiro, enquanto que o Beja é 6º. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 11 de janeiro, pelas 18h45. O Atlético de Reguengos recebe os Gaviões de São Brás, um jogo que o Atlético é francamente favorito, que são 4º, enquanto que os Gaviões são 7º. O jogo vai ter lugar no pavilhão de Reguengos, dia 12 de janeiro, pelas 17h30. Mais um jogo em que o favoritismo é claramente tudo da casa, que é o Cabo Grândola, que é 5º, recebe o 8º ACD Ferragudo, com o jogo a ter lugar no pavilhão do Parque Desportivo de Grândola, dia 12 de janeiro, pelas 18 horas. Finalmente, um jogo em que o favorito não é o visitado, vai ser o visitante. O jogo vai ser a ACD Ferragudo, que é o 8º, que recebe o Ginásio Olhanense Sub-23, primeiro classificado. O jogo vai ter lugar na nave desportiva do Ferragudo, dia 14 de janeiro, terça-feira, pelas 21h30. Para encerrar esta ronda, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, primeira fase Zona Sul B, onde o Portimonense vai até Lisboa, vai jogar contra o Clube Nacional de Natação. Um jogo entre o 5º classificado, o Portimonense, contra o 6º CNN. Vai ser um jogo importantíssimo para o Portimonense, tem que vencer para conseguir ficar nos 6 primeiros. O jogo vai ter lugar no pavilhão Domingos Fernandes, na CNN, em Lisboa, dia 11 de janeiro, pelas 14h30. E está feito o segundo programa do ano 2025. Vai haver muitos e bons jogos, um pouco de todo o lado. E como tenho dito muitas vezes, se quiserem ir assistir, vão se divertir garantidamente. Se não quiserem ir assistir aos jogos, têm sempre a hipótese de ficar em casa e ver via internet, porque a maior parte destas equipas já transmitem. Se não quiserem fazer nem uma coisa nem outra, pelo menos, olha, divirtam-se. Nós vamos ficar por aqui, para a semana cá estaremos com algumas novidades e, entretanto, já sabem, apoiem o basquetebol.